E aí galera, beleza? Mais uma aula de biologia. Tá? A última aula eu passei sobre as características dos seres vivos. Hoje eu vou passar um resumo e vou passar exercícios. 3 exercícios aí sobre as características dos seres vivos. A primeira característica dos seres vivos que nós vimos lá nos outros vídeos foi a composição química. Tá? Então a composição química é característica dos seres vivos em relação aos seres inanimados. Coloquei uma palavra, inclusive coloquei a palavra CHOMPS. CHONPS, que significa carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, para relembrar. Outra característica dos seres vivos é a organização celular. E essa organização celular é dividida em tipos e quantidade. Tipos de células existem as eucariontes e as procariontes. Quantidades de células tem os seres unicelulares e os pluricelulares ou multicelulares. Células eucariontes tem núcleo, células procariontes não possuem núcleo. Células eucariontes formam os corpos dos animais, das plantas, dos fungos, dos protozoários. Células procariontes formam os corpos das bactérias, cianobactérias. Das bactérias. Tá bom? Então, organização celular. Primeiro, composição química. Segundo, organização celular. Outra característica, metabolismo, dividido em catabolismo e anabolismo. Catabolismo, quebra de substâncias dentro da célula. Anabolismo, formação, síntese de substâncias dentro da célula, como por exemplo sintetizar proteína, ou no caso da respiração, quebra da glicose. Então, catabolismo e anabolismo, metabolismo. Então é dividido em dois, o metabolismo, catabolismo e anabolismo. Outra característica dos seres vivos, reação e movimento, percepção, resposta a estímulo e deslocamento. Vou colocar o slide aqui. Então percebe o que está em volta, consegue perceber e reagir a isso, reage, desloca, movimenta muitas vezes. O exemplo que eu dei foi das plantas também, que elas se curvam em direção à luz. Outra característica dos seres vivos, crescimento. Se for unicelular, o indivíduo ele cresce a célula, divide em 2 indivíduos para aumentar a população. Por exemplo, a espécie Clostridium tetanus, que é uma bactéria. Uma célula ela vai dividir em 2 para aumentar a quantidade de população de Clostridium tetanus, da mesma bactéria, aumentar a população. No caso dos indivíduos multicelulares, as células elas vão se dividir, no caso, a célula se divide para o indivíduo crescer. Então, no caso, a célula divide, o indivíduo cresce. Tá? Já nos unicelulares, as células dividem para aumentar a população, para crescer. Vamos lá, seguindo. Reprodução, falei, reprodução sexuada e assexuada. Sexuada tem gametas, assexuada não tem gametas. Hereditariedade é a capacidade de ser vivo de transmitir as características aos seus descendentes através do DNA, por exemplo. Variabilidade genética é a capacidade do indivíduo, tá, de modificar, no caso, né, através da reprodução sexuada por recombinação gênica, recombinação do cromossomo. Os descendentes nascem diferentes por causa disso, principalmente na reprodução sexuada, que ocorre em indivíduos multicelulares, como os animais. Seleção natural, a teoria que diz que os indivíduos eles já nascem com uma determinada característica e essa característica pode estar adaptada ao ambiente ou não. Se estiver adaptada, tá, essa característica ao ambiente, o indivíduo sobrevive. Sobrevivendo, reproduz e deixa descendentes com as características. Se não estiver adaptado, morre, não deixa descendentes, essa característica é eliminada. Níveis de organização, né, eu já falei, átomos, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos. O conjunto de organismos forma a população, o conjunto de população, comunidade, conjunto de comunidade, um ecossistema, conjunto de ecossistema, bioma, e o total de bioma forma um planeta. Já falei isso no outro vídeo, tá? Então vamos passar alguns exercícios, 3, 4 exercícios no máximo. Vamos lá. É comum dizer que todos os organismos são formados por células. Estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e por isso alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui células em sua constituição? Então, bactérias é um ser vivo porque é uma célula, é um organismo de uma célula só, unicelular. Fungos pode ser unicelular ou pluricelular, é considerado um ser vivo por ser formado por células. Tá? Protozoários também, formados por células. Vírus eu disse que é acelular,
portanto não é formado por célula. Alguns cientistas consideram ser vivo, outros não. Animais, como nós, tá? Do reino animal, somos formados por célula, portanto. Outra questão. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. A. Hereditariedade é encontrada em todos os seres vivos. Capacidade de responder a estímulo, todos os seres vivos são capazes de responder a estímulo. Corpo formado por muitas células, é a C. Tá errado a C, porque tem organismos, tem seres vivos que é uma única célula. Capacidade de evoluir, todos os seres vivos evoluem. D, né? E, metabolismo, todos os seres vivos fazem metabolismo. Então a alternativa errada aí é a C. Vou passar mais uma para acabar. Analise as afirmações abaixo referentes aos seres vivos. Relacionam-se e modificam o meio. 2. Reproduzem-se sexualmente. 3. Respondem aos estímulos do meio. 4. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica. São características comuns a todos os seres vivos. Vamos lá, vamos responder. A 1 está correta? Vamos ver. Relacionam-se e modificam o meio. Tá certo. Relacionam-se e modificam o meio. A 2. Reproduzem sexualmente? Sim, mas tem organismo que é assexualmente. Então, a 2 não está certa. Respondem aos estímulos do meio? Sim. A 1 e a 3 está correta. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica? Neste caso aí, as plantas fazem isso. Pega, por exemplo, o gás carbônico e produz a glicose na fotossíntese. Então, não é os seres vivos, não é só planta, né? Nós, animais, por exemplo, não fazemos isso. Então, o que está correto aí é a 1 e a 3. Portanto, a C está correta. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, ok? Pode fazer pergunta, mandar mensagem. E outra, ajude, curta o canal no YouTube, Setor da Biologia. Curte pra gente se motivar, para nós nos motivarmos, né, e continuar fazendo vídeo. Obrigado.